paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia e que Deus possa abençoar as nossas vidas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus traz para as nossas vidas, se encontra aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 12, que diz assim: tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Louvado seja Deus, meus irmãos, graças a Deus. Meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos, meus irmãos, uma grande responsabilidade a zelar aqui nesta terra. Nós precisamos, meus irmãos, de todas as formas e maneiras, zelar, meus irmãos, da nossa reputação. O que é reputação? É a nossa boa conduta diante da sociedade, ou a maneira da qual a gente vive, ou a maneira da qual a gente porta diante da sociedade. Porque os olhos das pessoas, meus irmãos, eles não estão atentos às pessoas que praticam coisas erradas, coisas errôneas. Os olhos das pessoas estão sobre aqueles que dizem praticar o certo, mas não praticam. Então, meus irmãos, o primeiro erro ou a primeira falha que um cristão ele tiver, todos que estão sobre a terra irão crucificá-lo. Por que irão crucificá-lo, meus irmãos? Porque de todas as maneiras o cristão buscou ser aquela pessoa correta. É agora onde vai entrar o foco central desta mensagem que Deus está falando com a gente. Onde Pedro escreve que o procedimento do homem, meus irmãos, tem que ser um procedimento de honra. O que isso quer dizer? Que o homem venha viver nessa terra uma vida honrosa, uma vida reta, uma vida de não ter de que se envergonhar. Que o homem venha viver de uma forma prudente, a fim, meus irmãos, de que todos aqueles que buscarem ocasião contra esta pessoa não venham achar. Assim como Jesus, o procedimento de Jesus era tão correto, a vida de Jesus era tão correta, que Pilatos procurou de cima a embaixo erros e falhas na vida de Jesus, mas não conseguiu achar. Ou seja, Pilatos interrogava Jesus, falava para Jesus, dizia certas coisas para Jesus, buscando que Jesus viesse falar algo condenável, buscando que Jesus viesse a falar qualquer coisa desagradável, mas Jesus manteve a boa conduta. Então Pilatos vira para a multidão e para os que o acusavam e disse: eu não achei culpa nenhuma neste homem. O que isso quer dizer? Isso, meus irmãos, quer dizer que o nome de Deus está sendo glorificado. Porque todas as vezes que as pessoas olhar para você e te ver você como uma pessoa inocente no meio de acusações, o nome de Deus está sendo glorificado, porque as pessoas estão vendo a maravilha de Deus nesta ação. E nesta palavra, meus irmãos, eu quero que os irmãos venham entender hoje o que o Espírito ele está tentando se comunicar, que agora é o foco final desta palavra. O Espírito, meus irmãos, ele expressamente ele está querendo se comunicar para que eu, para que você, para que nós sejamos, meus irmãos, exemplos nesta sociedade. Para que nós buscamos, meus irmãos, ser exemplos no meio desta geração. Para que todas aquelas pessoas que blasfemam de Deus venham olhar para nós e venham falar: eu quero ser um crente igual aquele crente. Eu quero ser um pastor igual aquele pastor. Eu quero ser um presbítero igual aquele presbítero. Eu quero ser um diácono igual aquele diácono. Eu quero ser um servo de Deus igual aquele servo de Deus. Eu quero ser um homem de Deus igual aquele homem de Deus. Porque eu olho para aquele homem de Deus, eu vejo a essência de Deus na vida dele. Eu olho para aquela pessoa e eu vejo Deus. Eu quero que Deus ele venha me dar um caráter espiritual semelhante ao daquele homem. Eu quero ser diferente. Porque eu olho para aquele homem, eu vejo aquele homem como um exemplo de fé. Sim, eu vejo as falhas, sim, eu vejo os erros, mas eu olho para aquele homem e vejo um bom caráter, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque o único que não possui nem erros e nem falhas, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.
todos os outros grandes homens das Escrituras que estão abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles têm erros e têm falha. Pedro negou a Jesus. Paulo tinha os seus momentos de fraqueza, de exaltação em certas coisas. E muitos outros discípulos que ali passaram por muitas contradições, mas todos eles são exemplos de fé. E nenhum deles é rejeitado aos olhos do homem. Nenhum deles é mal querido diante das pessoas. Cada pessoa se espelha, um quer ser igual a Paulo, outro quer ser igual a Pedro, outro quer ser igual a João, outro quer ser igual a fulano, ciclano. Isso eu falo no modo de pregar, no modo de anunciar, no modo de falar. Mas todos nós queremos de todas as maneiras ser igual a Cristo. Mas para sermos, meus irmãos, igual e semelhante a Cristo, precisamos ter as obras de Cristo na nossa vida. Por isso, aqui, no final desta palavra, eu deixo essa reflexão para a tua vida. Você quer ser igual a Jesus? Faça como Ele fez. Quando te baterem, quando te injuriarem, quando te caluniarem, quando te defamarem, quando levantarem falso testemunho contra vós, continue amando todos os seus acusadores. Não erga sua mão, não erga sua voz. Não eleve-se o seu coração contra eles. Mas deixai que para tudo que Deus Ele permite que aconteça na nossa vida tenha um propósito. E todas essas coisas que aconteceu na vida de Jesus teve um propósito: gerar salvação para a minha vida e para a sua vida. Por isso o preço que foi pago foi muito grande. Por isso não vamos viver, meus irmãos, uma vida escandalosa. Vamos buscar ser exemplo para que o nome de Deus não seja blasfemado. Vamos buscar de alguma forma, meus irmãos, agradar a Deus com a nossa boa atitude, andando aqui honestamente, andando sinceramente diante dele. Não sendo um escândalo, meus irmãos, sabendo que todos nós estamos sujeitos a errar, falhar, pecar. Mas existe um advogado fiel que perdoa os nossos pecados e que ajuda nas nossas fraquezas. Por isso vamos nos esforçar de todo o nosso coração para que nós possamos alcançar a boa e agradável salvação e vida eterna. Que esta palavra possa penetrar no seu coração e que Jesus possa continuar a falar contigo. Vamos orar aqui a oração do meio-dia, que Deus possa abençoar a sua vida pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Oremos então pelo poder do nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, nesta oração, meu Deus, esta pessoa que está ouvindo agora necessita, Deus querido e Deus amado, do toque poderoso da sua mão. Necessita, Deus querido e Deus amado, da presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Necessita, Deus querido e Deus amado, das maravilhas celestiais. Ó Espírito Santo de Deus e da verdade, que neste momento de oração, ó Deus querido, que o Senhor venha visitar, meu Pai, o íntimo, o profundo e o escondido desta pessoa, garantindo, meu Pai, o refrigério, garantindo, meu Pai, a ajuda celestial, garantindo, meu Pai, a força, meu Pai, do Senhor, Deus querido e Deus amado, porque esta pessoa, meu Pai, tem buscado se esforçar, porque essa pessoa, meu Pai, tem buscado ser diferente diante do Senhor, porque esta pessoa, meu Pai, tem intentado, meu Pai, ter uma vida honesta diante do Senhor. Por isso, ó Pai querido, ajuda esta pessoa, ajuda este homem, esta mulher, nos ajuda, ó Pai, a ter uma vida, meu Pai, simples, meu Pai, honesta. Nos ajuda a vencer, meu Pai, as barreiras, as adversidades. Senhor, meu Deus e meu Pai, que neste momento de oração, que o Senhor venha abrir, meu Pai, as portas do céu para a vida deste homem, para a vida desta mulher. Que o Senhor venha abrir as portas e as comportas do céu, que o Teu nome venha ser glorificado nesta terra. Santo Deus e glorioso Pai, que a presença do Espírito Santo de Deus
venha descer, meu Pai, sobre as nossas vidas, que a presença do Espírito Santo de Deus venha chegar, ó Pai querido, na nossa casa, na nossa família, nos nossos sonhos, projetos, para que tudo seja realizado pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor venha curar todos aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor venha curar, meu Pai, todos aqueles que estão, meu Pai, necessitando agora do toque da cura. Senhor Jesus querido, abre as portas, meu Pai, de trabalho para este homem, para esta mulher. Espírito da glória de Deus, opera maravilhas e milagres, ó Pai querido, para que o teu nome seja glorificado nesta terra. Senhor Jesus querido e amado, porque nós oramos, meu Pai, esta oração, acreditando, meu Pai, no poder deste milagre, meu Pai, que o Senhor está para fazer. Deus, e aqui ao final desta oração, eu decreto em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje sendo quinta-feira, meu Pai, até domingo, Deus querido, pessoas que estão ouvindo esta oração tomarão posse de muitos milagres, para que o teu nome seja glorificado nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.